Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Neste vídeo, vamos fazer uma exegese do capítulo 8 de Romanos, uma das passagens mais ricas e profundas da Bíblia. Antes de começarmos, é importante entendermos o contexto de Romanos como um todo e do capítulo 8 em particular. Romanos é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja em Roma, e tem como tema central a justificação pela fé em Cristo. No capítulo 8, Paulo fala sobre a vida no Espírito e as bênçãos que os filhos de Deus têm em Cristo. Essa é uma mensagem de esperança e encorajamento para todos os que creem em Jesus. E é por isso que a exegese é tão importante. Ela nos ajuda a entender melhor a mensagem de Deus e aplicá-la em nossas vidas. Vamos agora fazer uma análise detalhada do capítulo 8 de Romanos, verso por verso. No verso 1, Paulo escreve: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que os que creem em Jesus estão livres da condenação eterna que o pecado traz. Mas o que significa estar em Cristo Jesus? Isso se refere à união do crente com Cristo pela fé. É uma união tão íntima que a justiça de Cristo se torna a justiça do crente diante de Deus. No verso 2, Paulo diz: a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Isso significa que o Espírito Santo é a fonte de vida e poder para o crente vencer o pecado e a morte. A lei de Deus não pode salvar o homem, mas o Espírito Santo pode. Nos versos 3 e 4, Paulo fala da impossibilidade da lei em salvar e da obra de Cristo como Redentor. A lei não pode salvar porque o pecado a tornou impotente. Mas Cristo, que veio como homem e viveu uma vida perfeita, tornou-se um sacrifício substitutivo pelos pecadores. Ele cumpriu as exigências da lei em nosso lugar e nos concedeu a salvação pela sua morte e ressurreição. Nos versos 5 e 8, Paulo contrasta a vida no Espírito com a vida segundo a carne. A vida no Espírito é caracterizada pela mente voltada para Deus e pela paz. A vida segundo a carne é caracterizada pela mente voltada para os desejos egoístas e pela morte. O Espírito Santo é a fonte de vida e paz para o crente. Nos versos 9 e 11, Paulo fala da presença do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito Santo habita no crente e lhe concede vida espiritual. Essa vida espiritual inclui a ressurreição dos mortos e a transformação do corpo mortal em um corpo glorioso. Nos versos 12 e 17, Paulo fala da filiação divina e da coherança com Cristo. O crente é chamado de filho de Deus e tem uma herança celestial. Ele é guiado pelo Espírito Santo e é capacitado a chamar a Deus de Abba, Pai. Isso significa que temos um relacionamento íntimo com Deus, como um filho tem com seu pai. E como filhos, também somos co-herdeiros com Cristo, compartilhando de sua glória e sofrimento. Nos versos 18 e 25, Paulo fala da esperança da criação na redenção final dos filhos de Deus. A criação toda geme e aguarda a revelação dos filhos de Deus, quando tudo será restaurado e renovado. Essa esperança é o que nos sustenta nas dificuldades e sofrimentos desta vida. Nos versos 26 e 30, Paulo fala da obra do Espírito Santo na intercessão pelos santos e na conformação com a imagem de Cristo. O Espírito Santo ajuda os crentes em suas fraquezas, intercedendo por eles com gemidos inexprimíveis. Ele também trabalha em nós para nos conformar com a imagem de Cristo, para que possamos ser mais semelhantes a Ele em nossas vidas. E isso é parte do propósito eterno de Deus, que nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Conclusão: como vimos, o capítulo 8 de Romanos é uma mensagem poderosa de esperança e encorajamento para todos os que creem em Jesus. Ele nos lembra que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que o Espírito Santo é a fonte de vida e poder para vencer o pecado e a morte, e que temos uma esperança maravilhosa na redenção final dos filhos de Deus. E mais do que isso, o capítulo 8 de Romanos nos lembra que temos um relacionamento íntimo com Deus como seus filhos, e que somos capacitados pelo Espírito Santo para vivermos uma vida que reflita a imagem de Cristo. Que essa mensagem possa ser uma fonte de encorajamento e inspiração para todos nós, à medida que buscamos seguir a Cristo em nossas vidas. Obrigado por assistir. Em conclusão, o capítulo 8 de Romanos é uma mensagem poderosa de esperança, encorajamento e desafio para todos nós que seguimos a Cristo. É uma mensagem que nos lembra da bondade, da graça e do amor de Deus para conosco, e que nos chama a vivermos de maneira que reflita a imagem de Cristo em nossas vidas. Então, se você ainda não tem um relacionamento pessoal com Jesus, eu gostaria de convidá-lo a conhecê-lo.
A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você deseja ter a vida eterna e experimentar o amor de Deus em sua vida, basta crer em Jesus e segui-lo. E para aqueles que já seguem a Cristo, que essa mensagem seja um desafio para vivermos uma vida que reflita a imagem de Cristo, sendo cheios do Espírito Santo e vivendo na esperança da redenção final dos filhos de Deus. Que Deus abençoe a todos nós em nossa jornada de fé e transformação em Cristo.